Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica, também chamada de DPOC. Antes de começarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, @Giordani. DPOC é uma doença comum, previsível, tratável, onde temos uma obstrução mantida, uma obstrução persistente ao fluxo aéreo. Essa obstrução é tanto na inspiração como na expiração, mas principalmente na expiração. E por isso o indivíduo ele inspira e na hora de expirar ele não consegue expirar todo o ar inspirado. E com isso ele vai ter retenção de ar no pulmão, o que justifica o aparecimento da hiperinsuflação, o aparecimento ao exame físico do tórax em tonel, que é quando temos um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. DPOC é a terceira principal causa de morte no mundo. Nós temos fatores de risco para o DPOC, fatores de risco ambientais e fatores de risco individuais. O principal fator de risco ambiental, o principal fator de risco da DPOC é o tabagismo. Mas nem todo tabagista evolui com DPOC. Menos de 50% dos fumantes evoluem com essa complicação. E essa complicação, a DPOC, tem relação direta com o número de cigarros fumados. Então, diante de um paciente tabagista, nós temos que calcular a carga tabágica. Uma carga tabágica maior que 20 maços ano aumenta muito o risco do indivíduo evoluir com DPOC. E como é que nós vamos calcular a carga tabágica? Nós vamos multiplicar a quantidade de maços fumados por dia pela quantidade de anos em que o indivíduo fuma. Se ele fuma, então, 2 maços por dia por 30 anos, ele tem uma carga tabágica de 60 maços ano. Se ele fuma, então, 1 maço por dia, por 10 anos, 1 vezes 10, 10 maços ano seria a carga tabágica desse indivíduo. E a título de curiosidade, 1 hora de narguilé corresponde a 50 a 100 cigarros de filtro. E 1 cigarro de palha corresponde a 4 a 5 cigarros de filtro. Então, quando o indivíduo ele fuma 1 cigarro de palha, na verdade ele está fumando 4 a 5 cigarros de filtro. Nós temos outros fatores de risco, como por exemplo, inalação de outros produtos, o indivíduo que fuma maconha, exposições ocupacionais e a queima de madeira ou a queima de lixo. Um fator de risco genético, um fator de risco individual, é a deficiência da alfa-1 antitripsina. A alfa-1 antitripsina é uma enzima que inibe a elastase. Lembrar que a elastase é uma enzima proteolítica. Então, se eu tenho a deficiência da alfa-1 antitripsina, eu não vou inibir a elastase. A elastase, não sendo inibida, ela vai causar uma destruição dos septos alveolares, causando um enfisema pulmonar. Na deficiência de alfa-1 antitripsina, nós temos deposição de polímeros de alfa-1 antitripsina, polímeros mutantes de alfa-1 antitripsina no fígado. E o indivíduo pode evoluir também com cirrose hepática. Então, quando é que a gente vai pensar no diagnóstico de deficiência de alfa-1 antitripsina? Quando temos indivíduos jovens com enfisema pulmonar e ou com cirrose hepática. Então, indivíduo jovem com cirrose e enfisema pulmonar, nós devemos sempre pensar na deficiência da alfa-1 antitripsina. Então, quando é que a gente vai pensar nesse diagnóstico? Quando temos DPOC em jovens, ou seja, indivíduos com menos de 45 anos, indivíduos com DPOC sem fator de risco, ou seja, aquele indivíduo que tem um enfisema e não fuma, indivíduos com história familiar de DPOC precoce e indivíduos que têm enfisema
e cirrose hepática, enfisema e uma hepatopatia. Para praticar, vamos resolver agora essa questão. Em um paciente com quadro de dispneia e achados de obstrução persistente ao fluxo na espirometria, devemos solicitar a dosagem de alfa-1 antitripsina para todos abaixo, exceto paciente de 30 anos com achados sugestivos de enfisema? Sim. Então, em um indivíduo jovem com enfisema, a gente tem que pensar na deficiência de alfa-1 antitripsina. Paciente jovem com história familiar de enfisema, também vamos pesquisar a deficiência da alfa-1 antitripsina. Paciente de 60 anos que nunca fumou e que tem uma obstrução persistente ao fluxo aéreo, também. Paciente de 30 anos com crises de sibilância desde a infância. O indivíduo de 30 anos que tem sibilância desde a infância, a gente vai pensar no diagnóstico de asma. E por isso, devemos escolher a alternativa D. Essa que não são as características de um indivíduo com deficiência de alfa-1 antitripsina. Outros fatores de risco para a doença pulmonar obstrutiva crônica são idade, então o risco aumenta com o envelhecimento, o sexo, o DPOC é mais comum em homens, baixo nível socioeconômico também está relacionado a DPOC, infecções respiratórias de repetição na infância, história prévia de tuberculose e HIV, e a história de asma e hiperreatividade brônquica também são fatores de risco para o DPOC. O que ocorre então na doença? O que ocorre na DPOC? Na DPOC, nós temos acometimento das pequenas vias aéreas, ou seja, nós temos uma bronquiolite obstrutiva, um processo inflamatório crônico dos bronquíolos que levam a uma fibrose, um estreitamento da via aérea. Nós também temos enfisema e bronquite. Então, quando vamos analisar um tecido, fazer a análise histopatológica de um paciente com DPOC, nós vamos encontrar bronquiolite obstrutiva, doença das pequenas vias aéreas, vamos encontrar enfisema e vamos encontrar bronquite crônica. A DPOC é uma doença inflamatória. O cigarro, por exemplo, quando o indivíduo fuma, ele causa uma inflamação na via aérea e aumenta o estresse oxidativo. Esse processo inflamatório é mediado por neutrófilos, macrófagos e linfócitos TCD8. Esse processo inflamatório aumenta a elastase. Lembra lá atrás que eu comentei que a elastase em excesso ela causa destruição dos septos alveolares, ela causa enfisema pulmonar. Então, esse processo inflamatório crônico, o aumento da elastase, o aumento do estresse oxidativo, vai causar uma lesão tecidual. E essa lesão tecidual vai evoluir com bronquite e enfisema pulmonar. Isso é importante. O paciente com DPOC, ele tem bronquite e tem enfisema pulmonar. Por isso que hoje em dia a gente não usa mais aquela classificação fenotípica. Eu vou até comentar sobre essa classificação, mas a gente não fala mais, esse indivíduo ele tem enfisema ou ele tem bronquite. Por quê? Porque na análise histopatológica, o indivíduo com DPOC, ele tem achados de bronquite e tem achados de enfisema pulmonar. A bronquite se caracteriza por um aumento da produção do muco, por uma fibrose subepitelial da via aérea, por uma hipertrofia do músculo liso e por uma neovascularização. E já no enfisema, nós temos destruição dos septos alveolares e coalescência dos espaços aéreos. E todas essas alterações, elas vão levar então a uma obstrução mantida da via aérea, que é a grande característica da doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós temos também no DPOC outras alterações. Esse processo inflamatório que causa fibrose, aumento da secreção, limita o fluxo aéreo. Com isso, nós temos aprisionamento de ar no pulmão e hiperinsuflação, como eu já comentei, justificando o tórax em tonel ao exame físico.
Então aqui, para ilustrar bem, seria então uma via aérea saudável. E no DPOC, nós temos então destruição dos alvéolos, aumento da secreção de muco na via aérea e temos obstrução do fluxo aéreo. Aqui nós temos uma hipersecreção de muco, o que causa obstrução. Nós temos uma bronquiolite crônica obstrutiva. Pode comparar, por exemplo, aqui ó, o músculo liso na via aérea normal e o músculo liso na via aérea doente do paciente com DPLC, ou seja, diminuindo o diâmetro da via aérea. E nós temos destruição dos septos alveolares. Tudo isso, então, leva a uma obstrução da via aérea. E no DPLC, nós podemos ter também um comprometimento cardíaco, que a gente chama de cor pulmonar. Por que que isso ocorre? Pois, quando temos uma hipoxemia crônica, nós temos uma vasoconstrição hipoxêmica nas arteríolas pulmonares. Isso leva a uma hiperplasia da íntima das arteríolas e uma hipertensão pulmonar, que leva a uma insuficiência do ventrículo direito, ou seja, nós temos um aumento da pressão, uma hipertensão pulmonar. Isso dificulta o trabalho do ventrículo direito. Ele vai ter que enfrentar uma pressão maior nos vasos pulmonares. Isso pode levar a uma hipertrofia, uma dilatação do ventrículo direito e o indivíduo evoluir com turgência de jugular, congestão hepática, ascite, edema de membros inferiores, cansaço, fraqueza, podendo evoluir também com síncope, achados típicos de uma insuficiência do ventrículo direito. Então, o principal fator responsável pelo desenvolvimento do cor pulmonale na doença pulmonar obstrutiva crônica é a hipoxemia crônica. Então, a hipoxemia crônica vai causar hipertensão pulmonar, que vai causar uma insuficiência, uma hipertrofia, uma dilatação do ventrículo direito. Vamos lá, vamos continuar. Na DPLC, nós temos uma classificação patológica. Como eu falei, quando a gente vai avaliar o tecido de um paciente com DPLC, nós vamos encontrar bronquite crônica e enfisema pulmonar. O diagnóstico de bronquite crônica é clínico e o diagnóstico de enfisema pulmonar é só através da análise histopatológica. Então, como eu comentei, na bronquite crônica nós temos diagnóstico clínico. Essa condição é definida, então, quando temos uma tosse com expectoração crônica por pelo menos 3 meses consecutivos e durante 2 ou mais anos consecutivos. Vou repetir para não esquecer. Como é que nós vamos, então, definir a bronquite crônica? É a presença de tosse com expectoração crônica por pelo menos 3 meses consecutivos e durante 2 anos ou mais, 2 ou mais anos consecutivos. A tosse na bronquite crônica é produtiva, mais comum no inverno e se associa a maior frequência e gravidade das exacerbações. Isso já foi cobrado em provas de residência médica. Observe essa questão. São características da tosse na bronquite crônica. Improdutiva, incorreta. Improdutiva, incorreta. Tosse recorrente, constante, com escarro hemático, nem sempre. Com mudança de padrão habitual, geralmente é uma tosse produtiva. Então, ela não muda o padrão habitual. É uma tosse, então, produtiva, com secreção mucoide e mais comum no inverno? Correta. Então, a alternativa correta, a alternativa D. Já o enfisema, esse diagnóstico ele só pode ser feito pela análise histopatológica. Nesses casos, nós temos destruição da citoarquitetura do pulmão, nós temos destruição dos septos alveolares e isso leva a uma hiperinsuflação pulmonar. Aqui uma outra questão de prova de residência. Dentre as doenças abaixo, uma delas tem muita baixa probabilidade de se apresentar com produção volumosa de escarro purulento.
Qual é a alternativa correta para essa afirmação? Na fibrose cística, nós temos aumento da secreção pulmonar. Pneumonia também, tosse secretiva, febre, dispneia. E na bronquiectasia também, mas aquele indivíduo com enfisema pulmonar, ele tem muito mais um componente de destruição do parênquima pulmonar do que um componente de aumento da produção da secreção pulmonar. Então, por isso, a alternativa correta, a alternativa D. Lembrando que o paciente com DPOC, ele tem um componente de bronquite, ele tem um componente de enfisema pulmonar. É que alguns vão evoluir com mais enfisema do que bronquite, e aqueles outros que têm mais bronquite do que enfisema, e é por isso que hoje em dia a gente não classifica, a gente não usa mais aquela classificação fenotípica. O paciente tem enfisema, ele é o magro soprador e o bronquítico é o obeso cianótico. Então a gente não usa mais essa classificação. Quais seriam então as principais manifestações clínicas da doença pulmonar obstrutiva crônica? A gente tem que pensar na tosse. A tosse ela é persistente na maioria dos pacientes e geralmente é o primeiro sintoma a aparecer. Aqui temos uma outra questão de prova de residência. São características da tosse na bronquite crônica. Improdutiva errado, improdutivo errado, tosse recorrente, constante, com mudança do padrão habitual também está incorreta, e produtiva com secreção mucoide e mais comum no inverno. Então, acabei repetindo aquela questão anterior. Uma outra manifestação clínica é a dispneia. A dispneia geralmente é progressiva e é a principal causa de perda de independência dos pacientes com DPOC. Então, ela geralmente se apresenta aos grandes esforços e pode evoluir para os médios e pequenos esforços. Podemos ter também expectoração. Essa expectoração pode ser intermitente, com períodos de melhora e piora. E quando o indivíduo tem uma exacerbação do DPOC, ou seja, ele tem DPOC e evoluiu, por exemplo, com uma infecção respiratória, nós vamos ter aumento do volume da secreção ou alteração do aspecto da expectoração. Outros achados clínicos que podem aparecer na doença pulmonar obstrutiva crônica são sibilos, fadiga, anorexia, opressão torácica, perda ponderal, ansiedade e depressão. Vou falar da classificação fenotípica, como eu comentei, a gente não utiliza mais, mas nos livros a gente ainda encontra essa classificação. Então, na classificação fenotípica, nós teríamos o paciente com bronquite crônica e o paciente com enfisema pulmonar. Então, como eu já comentei, o paciente com DPOC, ele tem um componente de enfisema e ele tem um componente de bronquite crônica. O paciente com bronquite crônica, então, essa classificação, também chamado de Blue Blutter, esse paciente, ele geralmente tem uma hipoxemia precoce, ele tem cianose, ele tem retenção de CO2, é mais comum o cor pulmonale nesses casos, e nós temos uma capacidade pulmonar total e um volume residual discretamente aumentados. E no enfisema, que seria o pink puffer, nós temos uma hipoxemia mais tardia, a dispneia é mais precoce, é menos comum o cor pulmonale e nós temos uma capacidade pulmonar total e um volume residual mais aumentados. O que seria a capacidade pulmonar total? É a capacidade, a quantidade de ar total que a gente tem dentro do pulmão. E o volume residual seria aquele volume que sobra no pulmão após a expiração. O grande diagnóstico diferencial da DPOC é a asma. E aqui eu vou apresentar as principais diferenças entre DPOC e asma. Então, em relação à progressão, a asma é crônica, é uma doença crônica, mas geralmente não progressiva. Já o DPOC é uma doença crônica e progressiva, geralmente o paciente evolui com piora progressiva. Na asma, a gente pode ter reversibilidade com o uso de broncodilatadores e essa reversibilidade está ausente no DPOC. No tipo de inflamação, na asma a gente tem uma inflamação eosinofílica e no DPOC nós temos uma inflamação
neutrofílicas, por macrófagos, por neutrófilos. O tabagismo geralmente está ausente na asma e geralmente está presente na DPOC. A asma tem uma boa resposta ao corticoide e no DPOC geralmente a gente tem baixa resposta e uma boa resposta ao broncodilatador na asma e uma resposta ao broncodilatador em 15 a 20%, 25% dos pacientes com DPOC. Como é que nós vamos fazer então o diagnóstico dessa condição? Diagnóstico da DPOC. Nós vamos avaliar o paciente com sintomas, tosse, espineia, expectoração, indivíduos que têm sintomas e fatores de risco, ou uma história familiar, ou DPOC com cirrose, pensando na deficiência da alfa-1-antitrypsina. Então nós vamos pegar indivíduos com sintomas, com fatores de risco, e vamos fazer a espirometria. E o que a espirometria vai nos mostrar? Uma obstrução mantida, uma obstrução fixa ao fluxo aéreo. A espirometria é um exame que avalia fluxos e volumes pulmonares. Para o diagnóstico de DPOC, nós vamos usar uma avaliação pré-broncodilatador e pós-broncodilatador. Então, o paciente ele vai fazer uma análise sem o uso do broncodilatador e depois vai fazer uma outra análise após o uso do broncodilatador. A espirometria vai avaliar então a obstrução e a reversibilidade dessa obstrução. Alguns pacientes com DPOC, eles podem ter uma reversibilidade parcial. Isso não quer dizer que ele tem asma. É que alguns indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica podem ter uma discreta resposta ao uso do broncodilatador. E qual é a definição, então, espirométrica da DPOC? É VF1 sobre CVF menor que 0,7. Então, grave isso. VF1 sobre CVF menor que 0,7 define a DPOC. O que seria o VF1? É o volume de ar liberado no primeiro segundo da expiração. E o CVF seria o volume total de ar mobilizado durante a expiração forçada. Então, capacidade vital forçada é o volume total de ar mobilizado durante a expiração forçada. Então, para o diagnóstico de DPOC, nós temos que ter um VF1 sobre CVF menor que 0,7, tanto antes como após o broncodilatador, mostrando que essa obstrução não é reversível. E o VF1 ele pode ser usado também para classificar a DPOC. Ela classifica o DPOC em moderada, em leve, moderada, grave e muito grave. Isso a gente vai ver mais para frente. Então aqui tem um exemplo de uma espirometria. A gente vai avaliar então VF1 sobre CVF. Observe que antes do broncodilatador, nós temos um VF1 sobre CVF de 0,63, ou seja, menor que 0,7. E quando foi dado o broncodilatador, VF1 sobre CVF continuou menor que 0,7, ou seja, fechei o diagnóstico de DPOC. E aqui, uma outra espirometria, vou avaliar a mesma coisa. Então, ó, VF1 sobre CVF. Antes do broncodilatador, 0,47. E pós-broncodilatador, 0,48. Os dois valores são menores que 0,7. Então, eu fecho, eu confirmo o diagnóstico de DPOC. Para praticar um pouco, vamos agora responder essa questão do Mato Grosso do Sul do ano de 2015. Qual é o exame complementar definidor do diagnóstico de DPOC? Sem dúvida nenhuma, o exame mais importante que define o diagnóstico de DPOC é a espirometria. Nós podemos ter alguns achados radiográficos que sugerem o diagnóstico de DPOC. O que a gente pode encontrar na radiografia de tórax? Uma retificação do diafragma, uma hipertransparência pulmonar, um coração alongado e uma hiperinsuflação que ocorre quando a gente observa, observa mais de 8 costelas visíveis
na radiografia de tórax. A tomografia de tórax pode ser utilizada, ela pode quantificar o comprometimento pulmonar e avalia também a presença de nódulos e a presença de massas pulmonares. O eletrocardiograma ele pode ser utilizado para avaliar a presença do cor pulmonar. Quando temos cor pulmonar, nós podemos encontrar uma onda P apiculada e um desvio do eixo cardíaco para a direita. Quando suspeitamos que o indivíduo tem deficiência da alfa-1 antitripsina, aquele indivíduo jovem, com enfisema, com cirrose hepática, nós vamos fazer a dosagem da alfa-1 antitripsina. Atualmente, se recomenda fazer essa dosagem em todo paciente com DPLC, pelo menos uma vez em sua vida. Ok? Então, podemos fazer a dosagem da alfa-1 antitripsina. No hemograma, nós podemos encontrar um aumento do hematócrito. Isso ocorre pela hipoxemia crônica. Então, o indivíduo ele tem níveis de oxigênio baixos no sangue. Isso estimula a produção das hemácias. E por isso nós temos aumento do hematócrito. E alguns indivíduos, em torno de 25%, podem evoluir com anemia, uma anemia de doença crônica. Em todo paciente com DPLC, nós devemos fazer a classificação desse indivíduo. Quais são os objetivos dessa classificação? É avaliar o grau de obstrução da via aérea, o impacto do DPLC na vida desse indivíduo e o risco que esse indivíduo tem de internação, exacerbação e óbito. Nós vamos fazer 3 classificações e depois vamos juntar todas essas classificações. E essa classificação final vai ser muito importante para definirmos o tratamento adequado desse paciente. Então, nós vamos fazer uma classificação espirométrica, uma classificação sintomática, que geralmente a gente leva em consideração a dispneia, e vamos avaliar também a frequência e gravidade das exacerbações agudas nos últimos 12 meses. Vou falar então agora um pouco da classificação espirométrica. Para fazer essa classificação, nós vamos usar o valor predito do VF1 pós-broncodilatador. Daqui a pouco eu vou mostrar uma espirometria e aí a gente pratica e vocês conseguem avaliar melhor. Então, quando nós temos um valor percentual do VF1 predito pós-broncodilatador maior ou igual a 80%, nós temos uma DPOC leve. Quando nós temos um valor predito do VF1 menor que 80%, mas maior ou igual a 50%, nós temos uma DPOC moderada. Quando nós temos um valor percentual predito do VF1 menor que 50%, mas maior ou igual a 30%, nós temos uma DPOC grave. E quando temos um VF1 menor que 30%, nós temos uma DPOC muito grave. Vamos então avaliar essa espirometria. Então, eu vou avaliar agora, para classificar a DPLC, eu vou avaliar o VF1, vou avaliar o percentual predito do VF1 pós-broncodilatador. Então, esse indivíduo ele tem um valor predito do VF1 pós-broncodilatador de 61%. Então, ele tem um DPOC moderado. Já esse outro caso, nós temos um VF1 pós-broncodilatador de 39%, ou seja, um valor percentual predito de 39%, e por isso esse indivíduo aqui, ele tem um DPOC grave. Tá? Então, para classificar, fazer a classificação espirométrica, nós vamos avaliar o percentual do valor do VF1 predito pós-broncodilatador. E essa questão cobra justamente isso. Temos aqui uma questão do ano de 2020 do Espírito Santo. Temos um homem de 78 anos, tabagista, em acompanhamento no ambulatório de pneumologia. Ele faz uso de formoterol e budesonida por via inalatória. Vem em consulta de retorno para reavaliação e traz espirometria que apresenta VF1 de 40% do predito
sem melhora com o uso de broncodilatador e um VF1 sobre CVF de 0,5, ou seja, menor que 0,7, o que confirma o diagnóstico de DPOC. Então ele tem um VF1 40% do predito. Então se ele tem um VF1 percentual do predito entre 30% e 50%, ele tem uma DPOC grave e por isso nós vamos marcar a alternativa C. Essa é a alternativa correta, ok? Então, para diagnóstico, VF1 sobre CVF menor que 0,7, tanto antes do broncodilatador como depois, mostrando uma obstrução mantida. E vamos utilizar o valor predito do VF1 pós-broncodilatador para classificar a DPOC em leve, moderada, grave ou muito grave. E lembrar, 30, 50, 80, esses são os números que a gente vai utilizar para classificar esse indivíduo em DPOC leve, moderada ou grave. Para a classificação sintomática, nós podemos utilizar o Modified Medical Research Council, o MRC. Essa classificação leva em consideração a dispneia. E essa classificação, a pontuação varia de 0 a 4 pontos. Quando o paciente tem dispneia apenas quando faz esforços intensos, ele recebe uma pontuação de 0. Quando ele tem dispneia ao subir ladeiras, escadas ou andar rápido no plano, ele recebe a pontuação de 1. Quando ele anda mais devagar que as pessoas da mesma idade, pontuação de 2. Aquele indivíduo que para durante uma caminhada menor que 100 metros ou para com a caminhada por alguns minutos no plano, pontuação de 3. E quando ele tem dispneia mesmo ao repouso, até mesmo para se vestir, ele recebe então uma pontuação de 4. E com esses dados, nós vamos fazer uma classificação combinada. Como é que essa classificação é feita? Então a gente vai usar a classificação espirométrica, só para você não esquecer. Quando ele tem um VF1, percentual predito, pós-broncodilatador, maior ou igual a 80%, ele tem um DPOC leve. Quando o VF1 é menor que 80, maior ou igual a 50, DPOC moderada. Quando ele tem VF1 menor que 50, mas maior ou igual a 30, DPOC grave. E um VF1 menor que 30%, ele tem uma DPOC muito grave. Então a gente vai utilizar a classificação espirométrica, vamos utilizar o MRC, 0 a 1 ou maior ou igual a 2, e vamos também avaliar se esse indivíduo teve alguma exacerbação nos últimos 2 meses. E aí nós vamos dividir essa exacerbação em 2 grupos. Aqueles pacientes que tiveram 2 ou mais exacerbações leves a moderadas ou uma grave. E aquele grupo que teve até uma exacerbação sem hospitalização. E de acordo com essas características, a gente vai classificar esse indivíduo. Por exemplo, se você tem um indivíduo com VF1 pós-broncodilatador de 85%, você tem um indivíduo com DPOC leve. Se esse indivíduo tem um MRC de 3, ou seja, maior ou igual a 2, ele vai ficar aqui nessa coluna. E se ele teve 3 internações nos últimos 12 meses, ele teve então 2 ou mais exacerbações leves ou moderadas ou uma grave, então ele é um paciente que tem DPOC 1B. Então, aqui seria GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4. Esse paciente, então, é um paciente GOLD 1, né? Porque ele tem um VF1 de 85% pós-broncodilatador D. Então, paciente 1D. E assim a gente faz a classificação combinada do paciente com DPOC. Vamos então, essa questão cobrou justamente esse assunto. Observe. Temos aqui um paciente de 62 anos que vem para consulta de acompanhamento do DPOC. Ele tem uma dispneia
ao andar 100 metros, com necessidade de parar para descansar durante o percurso. Ou seja, ele tem uma incapacidade de andar por 100 metros. Então, ele tem um MMRC de 3, que é quando ele para durante uma caminhada menor que 100 metros ou alguns minutos no plano. Então, ele tem um MMRC de 3. Ele tem ainda, no último ano, teve necessidade de uso domiciliar de um ciclo de antibiótico e corticoide oral pelo quadro pulmonar. Então, ele teve uma exacerbação que não foi uma exacerbação grave. E tem um VF1 de 30% pré-broncodilatador e 35% pós-broncodilatador. Então, é um indivíduo que tem um VF1 pós-broncodilatador de 35%, ou seja, entre 50 e 30. Então, é um paciente GOLD 3, paciente com DPLC grave. Teve uma exacerbação sem hospitalização e tem um MMRC de 3, ou seja, maior ou igual a 2. Então, é um paciente GOLD 3B e, por isso, devemos escolher a alternativa A. Essa é a alternativa correta. O tratamento do DPLC é feito com tratamento não farmacológico e tratamento farmacológico. Quais seriam os objetivos do tratamento? Aumentar a sobrevida do paciente, melhorar os sintomas desses pacientes e reduzir os eventos de exacerbações. O tratamento farmacológico ele não tem impacto na sobrevida do paciente com DPLC. O que tem, então, impacto na sobrevida desses pacientes? Cessação do tabagismo, oxigênio-terapia domiciliar prolongada e cirurgia de redução volumétrica pulmonar. Essa questão cobra justamente esse assunto. Então, é uma questão do Rio de Janeiro, do ano de 2019. São tratamentos modificadores de doença, ou seja, que aumentam a sobrevida do paciente com DPLC. Corticoide sistêmico, não. Broncodilatador inalatório, lembrar, tratamento farmacológico não aumenta a sobrevida, não tem impacto na sobrevida do paciente com DPLC. Interrupção do tabagismo e oxigênio-terapia, sim. Então, o que tem impacto na sobrevida do paciente com DPLC? Cessação do tabagismo, oxigênio-terapia domiciliar prolongada e cirurgia de redução volumétrica pulmonar e, por isso, a alternativa correta, alternativa C. Cessação do tabagismo é essencial para o tratamento do DPLC. Quando é que a gente vai considerar que o indivíduo é ex-fumante? Quando ele não tem recaída por 12 meses após ter parado de fumar. A cessação do tabagismo evita a piora do VF1, muda a evolução da doença e melhora a sobrevida dos pacientes. Todo paciente com DPLC deve ser vacinado, eles devem receber a vacina anti-influenza, todos os pacientes devem receber essa vacina. Essa vacinação reduz a exacerbação do DPLC e óbito e, como já comentei, deve ser feita anualmente. E a vacina antipneumocócica deve ser feita em todos os indivíduos com 65 anos ou mais. A reabilitação pulmonar também é interessante. Ela tem impacto na dispneia e na tolerância à atividade física. Quando é que a reabilitação pulmonar está indicada? Quando temos de indivíduos com DPLC, GOLD B, C ou D. O tratamento farmacológico é feito basicamente com beta-2 agonistas e com antimuscarínicos, que têm um efeito anticolinérgico. Os beta-2 agonistas, eles têm um efeito de relaxar a musculatura lisa da via aérea, promovendo uma dilatação da via aérea. Aumenta o diâmetro da via aérea, melhorando o fluxo aéreo desses pacientes. Nós temos beta-2 agonistas de longa duração, que a gente vai chamar de LABA, e o SABA seria os beta-2 agonistas de curta duração. Então, SABA
short-acting beta 2 agonista. Então, são os beta 2 agonistas de curta ação. E o long-acting beta 2 agonista, o LABA, seria então o beta 2 agonista de longa duração. Como exemplo de beta agonista de curta duração, nós temos o fenoterol e o salbutamol. E beta 2 agonista de longa duração, formoterol e salmeterol. Então, esses são os principais beta 2 agonistas que nós vamos utilizar no tratamento do DPOC. E falando dos antimuscarínicos, essas medicações elas vão antagonizar os receptores muscarínicos M3, promovendo uma dilatação da via aérea. Como exemplo, nós também temos os antimuscarínicos de curta duração, que seria o brometo de pratrópio, e temos também os antimuscarínicos de longa duração, que são os tiotrópio, glicopirrônio e o meclidínio. Então, essas medicações nós também podemos utilizar no tratamento do DPOC. Então, para não esquecer, beta 2 agonistas, SABA, curta duração, e LABA. E os antimuscarínicos nós temos SAMA e LAMA, ok? Então, essas são as principais medicações que nós vamos utilizar no tratamento do DPOC. Aqueles pacientes do grupo A, olha só a importância de classificar bem o paciente com DPOC. Essa classificação vai definir o tratamento do paciente. Aqueles pacientes do grupo A, pouco sintomáticos, que não exacerbam, eles podem ser tratados com anticolinérgicos ou beta 2 agonistas de longa ou curta duração. O tratamento vai ser contínuo se o paciente tiver benefício. Tá? Então, no paciente do grupo A, a gente vai escolher um beta 2 agonista ou um antimuscarínico de longa ou curta duração e a gente vai fazer um teste para ver se o paciente melhora. Já o paciente do grupo B, que é um paciente já sintomático, mas que não exacerba, nós vamos utilizar um broncodilatador de longa duração, um LABA ou um LAMA. LABA ou LAMA. Um beta 2 agonista de longa duração ou um antimuscarínico de longa duração. Se manter a dispneia, a gente vai associar os dois. Então, a gente escolhe um dos dois. Vou escolher, então, o LABA. Longa duração, beta 2 agonista de longa duração. O paciente não melhorou, eu associo o antimuscarínico de longa duração. Grupo C, paciente pouco sintomático, mas que exacerba muito. Eu vou usar o antimuscarínico de longa duração. Esse tratamento ele tem um impacto na dispneia e nas exacerbações do paciente. Se o paciente não melhorou só com LAMA, eu associo um LABA, um beta 2 agonista de longa duração. Temos aqui, então, uma questão de São Paulo, do ano de 2019. Considerando as definições atuais do GOLD, qual seria a droga de escolha para iniciar terapia inalatória específica em um paciente portador de DPOC e classificado como GOLD-C, foi o que eu acabei de falar. GOLD-C, a medicação de primeira escolha é antimuscarínico de longa duração. Nós vamos então escolher o LAMA, anticolinérgico de duração prolongada, de longa duração, o LAMA, e por isso a alternativa correta, a alternativa D. E o grupo D, nós vamos utilizar também o LAMA, seria a medicação de primeira escolha, e se o paciente ainda manter os sintomas, nós vamos associar o LAMA e o LABA. Se esse paciente tiver eosinófilos no sangue periférico maior que 300, a gente vai pensar no uso do corticoide inalatório. Vamos responder mais essa questão. Em relação a DPOC, é incorreto afirmar. O fator de risco mais importante para a DPOC é o tabagismo? Correto. Os sinais e sintomas cardinais do DPOC são dispneia, tosse e expectoração? Correto, já comentamos isso. A espirometria é o exame mais importante para o diagnóstico
e estadiamento da gravidade no paciente com DPLC? Correto. Então, só para não esquecer, VF1 sobre CVF menor que 0,7 pós-broncodilatador, antes e pós, e vamos fazer a classificação espirométrica utilizando o percentual do valor predito do VF1 pós-broncodilatador. D. A bronquiectasia e a insuficiência cardíaca fazem parte do diagnóstico diferencial? Sim, na bronquiectasia a gente tem geralmente tosse, na DPOC a gente tem, ou na insuficiência cardíaca a gente tem espinéias grandes, médios e pequenos esforços, e por isso essas duas condições fazem parte do diagnóstico diferencial da doença pulmonar obstrutiva crônica. E sobrou então a alternativa E. Para os pacientes DPOC da categoria A, que são minimamente sintomáticos e com baixo risco de exacerbação, deve ser usado corticoide inalatório para diminuir a progressão da doença incorreta. Então, no grupo A, a gente vai usar beta-2 agonista ou antimuscarínico de curta ou longa duração. E se o paciente tiver uma boa resposta, a gente vai manter, por isso a alternativa E correta. Mas quais seriam, então, as indicações para usar corticoide nos pacientes com DPLC? Essas medicações elas estão indicadas nas exacerbações agudas, quando o indivíduo tem 2 ou mais exacerbações moderadas por ano, quando a gente tem um eosinófilo no sangue periférico maior que 300 e quando o paciente tem DPLC e asma. Então, nesses casos, é que nós vamos pensar em usar o corticoide inalatório. E naqueles pacientes que já estão usando tudo, ele já usa LABA, ele já usa LAMA, ele já usa corticoide inalatório e mantém sintomas. Nesses casos, a gente vai pensar em usar o roflumilast, que é um inibidor da fosfodiesterase 4, e podemos também utilizar a azitromicina de forma contínua. Como eu já comentei, a oxigênio-terapia domiciliar tem impacto na sobrevida desses pacientes. Quando é que essa estratégia terapêutica está indicada? A oxigênio-terapia domiciliar está indicada quando temos uma PaO2 menor que 55 ou uma saturação de oxigênio menor ou igual a 88%. Então, para não esquecer, PaO2 menor ou igual a 55 milímetros de mercúrio, saturação de oxigênio menor ou igual a 88%. Também está indicada numa PaO2 entre 56 e 59, ou saturação de oxigênio menor que em torno de 89%, com hipertensão pulmonar, cor pulmonale ou hematócrito maior que 55%. Para não esquecer, uma outra indicação de oxigênio terapia domiciliar, PaO2 entre 56 e 59, ou saturação de 89%, com hipertensão pulmonar, cor pulmonale ou hematócrito aumentado, um hematócrito maior que 55%. Para praticar, uma questão do Espírito Santo do ano de 2019. É indicação para oxigênio terapia domiciliar prolongada em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Exacerbações recorrentes com limitação das atividades diárias não é indicação para fazer a oxigênio terapia domiciliar. Saturação de oxigênio menor que 88% em pacientes com terapia farmacológica otimizada, a alternativa correta. Sinais de cor pulmonale ou hipertensão arterial pulmonar, essas indicações vai depender da saturação, da PaO2 e da saturação de oxigênio. Então, dependendo do resultado, se o paciente tiver cor pulmonale ou hipertensão pulmonar, a gente vai fazer, mas aqui na questão ele não apresenta os valores da PaO2 e da saturação de oxigênio. E PaO2 menor que 60 milímetros de mercúrio, cetabagismo, incorreta também, e por isso a alternativa correta, a alternativa B, quando temos uma saturação de oxigênio menor que 88%, em paciente com terapia farmacológica otimizada, nós temos indicação para oxigênio terapia domiciliar prolongada.
Uma outra forma de tratar é a cirurgia de redução volumétrica, que também tem impacto na sobrevida do paciente. Nesses casos, parte do volume pulmonar é ressecado, reduzindo a hiperinsuflação pulmonar. Como eu já comentei, esse tratamento tem impacto na sobrevida do paciente. Quando é que a gente vai pensar na cirurgia para tratamento do DPLC? Quando temos um enfisema extenso, um predomínio de campos pulmonares superiores, especialmente nos pacientes com VFU menor que 20% do predito e com baixa tolerância aos esforços após reabilitação pulmonar. Essa então é a principal indicação do tratamento cirúrgico. E por último, naquele indivíduo que não responde a nenhuma terapia, nós podemos indicar o transplante pulmonar. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado essa aula, é um prazer estar aqui com vocês. Não se esqueça, se gostou da aula, dê um like no vídeo e me acompanhe lá no Instagram, @Giordani. Um grande abraço e até mais.